Bom dia, ouvintes queridos da Rádio Família FM. Estamos começando o nosso programa Encontro com a Justiça. Este programa muito especial porque ele vai consubstanciar as verdadeiras intenções deste programa. Quando criamos esse programa, o desembargador Rogério de Oliveira, o juiz João Batista Damasceno, pensamos em aproximar a justiça dos nossos ouvintes, dos nossos jurisdicionados, trazendo aqui convidados especialistas em diversos temas judiciais. E através dos telefones 30790952, 30790938 e do e-mail encontrocomajustiça@104familiafm.com.br, você, nosso ouvinte, faz o nosso programa de forma interativa, fazendo perguntas, participando, tirando as suas dúvidas. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. É chefe de poder, uma das 3 maiores autoridades do estado do Rio de Janeiro, a presidente do Tribunal de Justiça, Leila Mariano, que, dando uma demonstração de humildade, de democratização, de transparência, vem ao nosso programa para prestar contas de sua administração, para responder às perguntas dos nossos ouvintes. E nós queremos agradecer à desembargadora Leila Mariano por essa disponibilidade, por essa demonstração de democracia, por essa abertura, por essa transparência. E para saudá-la, eu passo a palavra ao nosso co-apresentador, o juiz João Batista Damasceno. Bom dia, desembargador Ciro Darlan. Bom dia, desembargador Rogério, co-apresentador. Bom dia, ouvintes da Rádio Família FM e do programa Encontro com a Justiça. Bom dia, presidenta Leila Mariano. Vou usar o designativo de gênero, presidenta, né? Não sei se é a forma que a senhora prefere. É um prazer muito grande estar aqui, né? E quero lhe dar os parabéns, né? Eu não tenho notícia, eu tenho notícia até de autoridades, chefe de poder, que dão entrevista ao vivo. Mas de participar de um debate, de um programa ao vivo, eu não tenho ciência disso, né, de uma ocorrência, né, em algum tempo da nossa história. Então, parabéns, é um prazer muito grande estar aqui com a senhora. Eu hoje vou falar menos, porque eu vou preferir ouvir mais. O desembargador Rogério de Oliveira, para saudar a nossa presidente também e para falar um pouco dos objetivos desse nosso programa. Querido Ciro, querido Damasceno, minha querida presidente Leila Mariano, eu acho que se o programa tivesse que acabar hoje, ele já teria cumprido as suas funções. A Rádio Família está de parabéns, o seu programa, Ciro, está de parabéns, o nosso programa, porque eu vou dizer que é a primeira vez na rádio, na história da rádio brasileira, em que um chefe de poder se prontifica a retirar momentos valiosos do seu tempo para vir a público, o microfone aberto e prestar conta de sua administração. A justiça, ela tem que ser transparente, tem que ser aberta, tem que estar ao alcance da população, porque nós estamos aqui para servir a população. Então, presidente Dilma, estou usando outro designativo de gênero, em contraposição aqui ao nosso querido Damasceno. Seja bem-vindo ao programa, fique bem à vontade. Nós estamos aqui para ouvi-la, estamos aqui para aprender com Vossa Excelência e acredito que toda a população do Estado do Rio de Janeiro vai agradecer muito essa pequena hora que nós vamos ter juntos aqui. E nós agradecemos também ao bispo Gleibe de Andrade por disponibilizar este horário, uma hora por semana, para que estejamos aqui prestando contas à população sobre as funções da justiça. Desembargadora Leila Mariano, o Rio é o segundo estado em acesso à justiça. Estamos perdendo apenas para o Distrito Federal, mas o Distrito Federal tem 1/4 da nossa população, de forma que a senhora tem uma responsabilidade muito grande, está já há 10 meses à frente da presidência do Tribunal de Justiça, e eu gostaria de facultar a Vossa Excelência a palavra para dizer das suas realizações, do que a senhora conseguiu fazer, do que a senhora pretende ainda fazer no próximo ano que lhe resta, e quais são também as suas frustrações, o que a senhora pensava fazer e não conseguiu fazer com a responsabilidade tão grande de presidir o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o maior tribunal do Brasil em produtividade. Bom dia a todos. Eu é que agradeço essa oportunidade. Prestar contas é um dos focos estratégicos que nós elegemos para essa administração. Durante o ano de 2012, em conversa com juízes dos diversos segmentos,
nós vimos que havia algumas questões que os juízes colocavam como impeditivas de uma entrega jurisdicional mais pronta e mais eficaz. Então, com base nessas conversas, extraímos os focos estratégicos. O primeiro deles seria justamente a gestão dialógica. Não só chamando os magistrados de todos os níveis, os servidores, mas também segmentos da população para conversarmos, para entendermos os problemas e para podermos construir juntos soluções. As soluções que nós não encontramos em livros, elas não são ortodoxas, nós precisamos construí-la. E além da gestão dialógica, o fortalecimento na prestação jurisdicional, principalmente em primeiro grau. Isso nós já tínhamos colocado no plano de gestão em fevereiro deste ano. Realmente, a situação de primeiro grau, ela necessita de um cuidado especial. Nós temos uma redução muito grande do número de servidores que são colocados nas diversas serventias e também há várias outras variáveis que impedem essa realização do juiz e também a realização do próprio jurisdicionado, que espera que o seu problema seja resolvido com eficácia num tempo razoável. Outro foco estratégico foi a valorização de magistrados e servidores. E aí também uma tecnologia eficaz, porque hoje o congestionamento do Poder Judiciário é talvez uma das suas maiores questões. Nós temos um acervo hoje de 9.376.773 processos, isso com dados de 30 de novembro. No último ano, de novembro de 2012 a novembro de 2013, entraram no nosso Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 2.650.879 processos. Isso para serem distribuídos por 739 serventias nas 82 comarcas do nosso estado. Esse congestionamento, principalmente dos processos de massa, das questões de consumo, eles são de tal ordem que nos fazem até humildemente reconhecer que pela forma tradicional nós não teremos condição de entregar essa prestação como ela deve ser entregue. Nós precisamos pensar em meios alternativos, em formas de autocomposição, em se empoderar as partes para que elas tentem construir essa solução ou que elas aceitem conciliações, porque não teremos realmente, na forma tradicional, com contestação, com provas, com sentença, com os diversos recursos, como atender esse jurisdicionado da forma que ele merece ser atendido. Então, nesse sentido, um dos projetos para 2014, iniciando-se agora ainda em janeiro, é a autocomposição, pré-distribuição dos processos de consumo para os desembargadores das câmaras de consumo. As câmaras de consumo foram tidas como uma solução. Nós instalamos 5 novas câmaras esse ano, com 25 desembargadores. Teve uma repercussão benéfica naqueles que ficaram com a matéria civil genérica, porque tiveram redução do número de processos que lhe eram distribuídos diariamente. Hoje, um desembargador civil recebe entre 4 e 6 processos dia, mais um da Câmara de Consumo entre 24 e 30 dias, 30 processos dia. Isso fez com que se deslocasse o problema.
problema que era generalizado pelas 20 câmaras cíveis, hoje ele é concentrado nas 5 câmaras de consumo. Então, precisamos sim ter essa nova visão e ter soluções que sejam não só mais rápidas, mas também mais baratas para a população, porque a rigor é ela que paga os impostos, que vai custear toda essa prestação de serviços. Nós tivemos oportunidade, com dados de 2009, de levantar que, por exemplo, só na área elétrica, na área de energia elétrica, o número de processos reclamando contra as concessionárias, todos praticamente gratuitos nos juizados especiais e 70% gratuito nas varas cíveis, demandaram um aporte financeiro por parte do tribunal de 55 milhões de reais. Ou seja, nós tiramos esse dinheiro do Tesouro Público, usamos para que esses processos sejam julgados, mas no ano seguinte começa tudo de novo com mais intensidade. Presidente, a senhora não acha que faltaria um compromisso dessas empresas concessionárias em prevenir esse litígio? Falta isso, aliás, as empresas concessionárias, os dados nos indicam que 90% das ações que tramitam no judiciário brasileiro tem como réus os bancos, as instituições financeiras, as concessionárias de serviço público, as TELs, companhias de energia elétrica, companhias de gás e as companhias de transporte. E o próprio poder público. Então, 90% estão concentrados nesse setor. Instituições financeiras, concessionárias de serviço público e poder público. Eu tenho muita preocupação com isso, já até lhe falei sobre isso, presidente, eu estudei isso na minha dissertação de mestrado. Como é que nós poderíamos fazer para racionalizar isso e talvez adotar um padrão de julgamento, talvez com um precedente, como pensou o Vitor Nunes Leal lá no início dos anos 60, aliás, no ano de 2014, fazer 100 anos de nascimento. Nós veremos de comemorar isso no Tribunal de Justiça. Se Deus quiser. Então nós temos esses 3 setores e que no final, com as condenações judiciais, repassa isso para os consumidores como sendo despesa operacional. Portanto, eles não são efetivamente condenados. Não sai do bolso dos administradores ou dos acionistas qualquer centavo decorrente da condenação judicial. Então, como é que nós poderíamos fazer para pensar uma forma de que essas empresas efetivamente venham a arcar com os custos da condenação, como a senhora disse, como prejuízo, vai de reduzir o lucro líquido dessas empresas. E com essas questões, meus queridos amigos, eu queria já colocar os nossos ouvintes que estão já fazendo muitas perguntas à presidente pelo telefone 30790952, 30790938, como o Billy Teixeira, que diz assim: presidente, hoje há uma carência de mais de 1.000 servidores no TJ, com uma reposição escassa de técnicos e analistas, como razão para as baixas convocações de concursados. Alega-se falta de custos, mas como se justifica agora a disponibilidade financeira para arcar com auxílio moradia dos magistrados? Essa é uma pergunta que já do nosso Billy Teixeira. E Ferreira de São Gonçalo, na mesma direção, diz assim: o tribunal vai ter um acréscimo de 50 milhões de reais em sua receita por causa da prorrogação que o governador concedeu para a justiça quitar o débito com o Rio Previdência. Por que não usar esse dinheiro para chamar mais servidores, presidente? Bom, realmente a questão de pessoal é dramática. Nós não temos as nossas serventias com um número suficiente de servidores e isso ocorre principalmente porque houve um desdobramento muito grande dessas serventias e também uma interferência do CNJ em diversos setores que nós precisamos criar. Por exemplo, já temos os juizados dos grandes eventos, o juizado do torcedor, mas isso o CNJ vai estender para recomenda para outros estados, isso é despesa. Temos uma série de conselhos de comissão que são criadas muitas vezes por essas recomendações que acabam sendo
praticamente determinações. Criamos muitas outras varas, porque as varas antigas já estavam superlotadas e não tinham condições de atender. E realmente temos um quadro muito grande. O nosso quadro de pessoal, ele chega a ter 2.000 vagas que nós nunca vamos poder completar. E não vamos poder porque se atinge a margem do 5,7, que é o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Preocupada com isso, no início da gestão, nós criamos um programa de incentivo à aposentadoria de servidores, porque vimos que pelo menos 30% dos servidores, os mais antigos, eles já tinham atingido o teto. E, com isso, a despesa era muito grande. Oferecemos aos servidores que quisessem se aposentar no mês de maio deste ano, a possibilidade de reconhecer e indenizar as suas férias e licenças não gozadas. Tivemos num único mês 447 aposentadorias e passamos essa despesa para o Rio Previdência. Reconhecendo esse direito, nós pagamos, aqueles que tinham 6 meses, pagamos em julho de 2013, os outros 6 meses em janeiro de 2014 e o restante em janeiro de 2015. Ontem eu anunciei que nós estamos adiantando essa indenização, vamos fazer todas numa folha suplementar agora de janeiro, justamente porque houve um pequeno saldo com os controles que nós implementamos, as auditorias que nós implementamos, e para tentar aliviar o orçamento de 2014. Nós chamamos cerca de 529 os servidores e vamos chamar agora, começar em janeiro, mais 100 servidores. Dos diversos níveis, não só analistas, com especialidade ou sem especialidade, como técnicos judiciários. Então, vamos, pelo menos até agora, com a previsão de cerca de 620 novos servidores. Isso que parece, à primeira vista, um montante considerável, faz com que não se possa dar sequer um servidor novo para cada uma das 739 serventias. Nós crescemos muito, não é? Juízes, por exemplo, a previsão é que se admita a cada ano 25 novos juízes. Nós não temos uma previsão para um maior número. Estamos terminando um concurso que vai ser empossado agora em abril. Vamos já começar outro, mas eu terei que dar posse só em janeiro de 2015, porque o orçamento de 2014 não comporta mais. E com a questão do auxílio moradia, nós todos sabemos da defasagem, inclusive dos vencimentos dos magistrados, tendo em vista a elevação aí dos índices, né, de correção e de custo de vida. E esse nome, esse auxílio moradia, ele vem se somar a esse vencimento para tentar eliminar essa defasagem. Por exemplo, para os servidores, nós demos um aumento este ano de 7,67%. Os magistrados que não tinham aumentos há longos anos, e eles têm todo ano, este ano conseguiram 5%. Então, há uma defasagem que faz com que nós não consigamos candidatos para os nossos concursos da magistratura. Eles vão para outros estados onde esses auxílios são pagos e com isso a gente perde dos nossos quadros. Mesmo os mais novos juízes recém-concursados, muitos abandonam e vão
para outros estados. Isso responde, presidente, já a pergunta aqui de Carlos, da Tijuca, e o professor de História Paulo Vilela Tavares, de Inhaúma, que na mesma direção nos questiona sobre essa questão do auxílio moradia, que Vossa Excelência já esclareceu. Mas temos uma pergunta aqui do Décio Nepomuceno, que diz assim: presidente, é noticiado nos jornais, inclusive, sobretudo o Dia, que as unidades de perícia do Rio de Janeiro vêm acumulando entorpecentes já periciados desde 2011, em virtude de não haver autorização judicial para a destruição dos mesmos, acarretando um clima de insegurança para quem trabalha nesses laboratórios. Ele quer saber, o Décio, quais os motivos de não ter ocorrido essa incineração. Bom, realmente isso é um problema que nós vamos precisar resolver agora no mês de janeiro, mas ele não é tão simples assim. São 12 toneladas, só que não é aquele percentual da prova e da contraprova. Essas 12 toneladas são o excesso. E muitas dessas apreensões são feitas e não se identifica sequer quem é o responsável, quem é aquele que seria o réu de uma possível ação. Então, não se faz sequer, muitas vezes, o boletim de ocorrência por falta de dados. É feita a apreensão, muitas vezes, em locais que são abandonados e onde não é identificado. Então, nós temos aí duas situações. Uma situação onde existe sim o boletim de ocorrência e nós estamos, através desse dado, eletronicamente identificando o processo, identificando a vara, para que o juiz da causa possa autorizar. Isso, aliás, deveria ter sido feita, essa ordem para autorizar a incineração, deveria ter vindo com a sentença. Isso é automático, né? Automático, até um aviso da corregedoria nesse sentido. Mas nós sabemos que com a multiplicidade de ação, muitas vezes a questão prática fica fora. Se nós nos preocupamos com a questão técnica, com prender ou soltar, condenar ou não condenar, real, né? E se faz aí quase que uma abstração das consequências fáticas aí que vão decorrer dessa sentença. Presidente, a presença de Vossa Excelência aqui é um ponto alto na questão da democratização do judiciário. E uma colega nossa, a juíza Maria de Lourdes, ela diz que é a juíza do interior, ela diz assim: eu sou do interior e gostaria de saber se Vossa Excelência é a favor das eleições diretas para presidente do Tribunal de Justiça. Eu acho que as eleições diretas vão ocorrer. Agora é um processo histórico, né? Como tudo, como todas as grandes mudanças, e o Damasceno que gosta muito dessa parte, muitas vezes a Damasceno e todos os democratas, presidente. Não, eu estou dizendo dessa parte de história, dessa parte histórica, porque ele estuda isso. A ruptura, muitas vezes, ela não se faz de forma abrupta. Ela precisa daqueles... E no Brasil menos ainda, do processo, né? Do processo histórico. Eu não tenho dúvida que essa vai ser, vamos dizer, a consequência de todos os movimentos e até mesmo de uma gestão dialógica, que não pode ser só de um tribunal, ela precisa ser ampliada para todo um poder judiciário. Deixa antes de mudarmos esse assunto para essa questão da democratização do judiciário, tem uma questão que tem me preocupado e envolve essa questão do quantitativo de processos na justiça. O Brasil já é hoje o país, nós falamos muito da demanda, né? Pensamos muito no cível, os consumidores, bancos, etc. Mas o Brasil já é o terceiro país com a maior população encarcerada proporcionalmente à sua população total. Né? Então as varas criminais também estão estourando. Então eu acho que nunca se prendeu tanto porque a polícia não prendia tanto, né? A polícia passou a prender mais, os promotores a acusar mais e, portanto, os juízes estão condenando mais, estão prendendo mais, sobretudo cautelarmente, né? Aliás, ontem o baiano foi solto depois de 65 dias, né, preso, esse ativista aí. Então nós temos assim um aumento da população carcerária, uma explosão carcerária, né? O ministro da Suprema Corte argentina, Raul Zaffaroni, diz que é o grande encarceramento. Isso, né, no momento que o governo século. Diz que os índices estão ótimos, né, de economia e tudo. Pois
isso não lhe preocupa esta parceria, vou chamar de parceria, mas a palavra é inadequada, do Judiciário, do Ministério Público com a polícia, neste momento, promovendo este encarceramento em massa, sobretudo cautelarmente? O que nós poderíamos fazer num processo de democratização, não só do Judiciário, mas também na contribuição para a democratização na sociedade, para evitarmos o encarceramento, para evitarmos que lancemos mão do direito penal como solução para os nossos problemas? Em cima dessa pergunta do juiz Damasceno, tem aqui uma pergunta de Carlos Sampaio de Bangu, que diz assim, aquela questão do atentado que houve no Fórum de Bangu, onde estavam os órgãos de inteligência e o que a senhora pretende fazer para evitar que essa forma de atentado volte a ocorrer? Bom, primeiramente, respondendo aqui ao colega Damasceno, eu acho que nós precisamos falar sobre isso. Entendeu? Na medida em que a gente tem uma sensação, mas não discute, a gente não constrói soluções, não constrói caminhos, né? E talvez o judiciário possa ser o grande cenário para se iniciar discussões a esse respeito, envolvendo a Secretaria de Segurança, envolvendo a parte policial, o Ministério Público. Eu acho que o nosso momento atual é o momento de falar a respeito, né? Hoje a pessoa presa é apresentada ao juiz, muitas vezes ao juiz de plantão, e ali mesmo os juízes dão a solução que eles entendem cabível. Então, o que o judiciário está fazendo é colocando a sua máquina, né, os seus juízes, constantemente, 24 horas por dia, sábados e domingos, feriados, não feriados, à disposição para não só receber essa pessoa que foi presa, mas para ouvi-la e, se for o caso, ali mesmo fazer a sua liberação. Mas ainda assim, há um contingente que vai para as prisões muito grande. Então nós precisamos discutir mais isso, saber quais são as causas, quais são as consequências, porque o que se sabe é que, por exemplo, muitos dos que estão encarcerados, eles têm um registro penal, sequer têm um registro civil. Exatamente. Isso Nós é deparamos isso quando fizemos o voto do preso Nova Iguaçu, que o único documento que o preso tinha era a folha de antecedentes criminais. Isto é um dos pontos que, junto com a juíza Raquel Crispino, que recebeu agora recentemente um prêmio pelo Fórum Mundial de Direitos Humanos, ela está em Genebra. Nós já anunciamos aqui, com muito orgulho. Para difundir esse projeto que nasceu de um inconformismo dela, de uma dificuldade dela, como que na Baixada ela ia registrar tanta gente, tanto adulto com 20, 30, 40 anos. Ela ficou preocupada e até com receio, como eu mando registrar essa pessoa e eu não sei de onde ele veio, eu não sei quem ele é, eu não sei se eu estou dando um duplo registro. Então esse inconformismo da juíza Raquel fez com que ela construísse um grande projeto de subregistro, e esse ano nós queremos focar não só os presos, mas também 15 pessoas que estão ainda no manicômio judiciário sem registro, embora já tendo cumprido a medida de segurança que lhe foi imposta. Aliás, nessa situação, além desses 15 que sequer têm registro, que não sabem mais quem são, que não sabem quem são seus pais, que não sabem nem a data que nasceu, nós temos mais 80. Nós temos cerca de 90 e poucas pessoas nessa situação. Não tem para onde ir, as famílias não as querem mais. Então, em janeiro, agora, início de janeiro, eu já estou reunida com o município do Rio de Janeiro, com a direção do manicômio judicial, para que se tente construir lá uma vila terapêutica, onde essas pessoas vão ter o atendimento que lhes são devidos. E tentar se recuperar esses registros, ou então registrar efetivamente aqueles que não têm, porque até para morrer ele precisa desse registro. Ele não será enterrado se não tiver um registro. Presidente,
Os ouvintes estão fazendo muitas perguntas através dos telefones 3079-0952, 3079-0938 e depois poderão assistir o nosso programa no site www.redejuridicatv.com.br. Leonardo de Bom Sucesso, presidente, dirige a Vossa Excelência uma pergunta. Vossa Excelência disse que vai chamar mais 100 servidores, mas chamou 500 no início desse ano. Destes, pelo menos 70 deixaram o cargo. A senhora vai levar em consideração a reposição dos que saíram? A senhora pretende fazer outras convocações? É a pergunta aqui do nosso Leonardo de Bom Sucesso. Sim, muitos são chamados, mas já estão em outros trabalhos e não têm interesse. Logicamente, essas vagas têm que ser repostas. Nós já vamos começar em janeiro essa chamada. E nossos ouvintes também, a nossa rádio vai ao interior, vai a Cabo Frio, a Nova Iguaçu, e temos muitos ouvintes participando. Temos uma pergunta aqui de Araruama, que é bom alertar a senhora e a todos nós, né? Diz que o tribunal sabe que é impossível achar juízes às sextas-feiras. Na minha cidade, no interior, para não dizer que tem medo da repercussão de denúncias, mas o juiz nunca vai às sextas-feiras. Isso é um problema antigo. Nós vemos juízes novos que passam, mas não ficam. Como resolver isso? A pergunta aqui do Paulo César de Araruama. Bom, nós pedimos, inclusive, à população e os advogados que façam esse controle e que comuniquem ao tribunal. Há um aviso do corregedor que, embora o juiz esteja acumulando em outra comarca, ele precisa divulgar os dias que estará numa e noutra comarca, para facilitar o acesso dos advogados. Se pontualmente ou mesmo de uma forma quase que crônica isso está acontecendo, nós vamos tomar essa informação e vamos apurar isso, Mas durante os 15 anos que eu fui juiz de Nova Iguaçu, às vezes tinha aqueles cursos, né? Às segundas ou às sextas-feiras. Também tem isso. Agora, nós fizemos, nesses 15 anos que eu fiz de Nova Iguaçu, nunca deixou de ter juiz na comarca, mesmo com os cursos ou com as convocações. Sim. Nós sempre escalávamos, né, de comum acordo, que ficava, né, na comarca no dia que nós éramos todos convocados para estar no tribunal. Sim. Então, de qualquer forma, mesmo esse período, né, os 15 anos que eu estive em Nova Iguaçu, nunca deixamos de ter, né, o juiz na comarca, ou juízes, né, criminais e civis, ou pelo menos um de cada especialidade, quando requisitados para estar no tribunal, num curso, né, numa palestra, numa coisa qualquer. Então, essa é uma coisa também, nas comarcas menores, mesmo nas comarcas menores, talvez seja o caso dos juízes pensarem isso. Se precisarem, né, de estar no tribunal por uma convocação ou por um curso, pelo menos um há de ficar, né, na comarca ou na região, para atender os advogados, para atender as partes. Né? Porque não dá para todo mundo vir e deixar, né, a comarca desguarnecida. Porque temos as causas urgentes, né, que precisam ser atendidas. O Birajara, aqui, nosso ouvinte de Irajá, está muito indignado e eu vou registrar aqui as perguntas do Birajara, mas a presidente já esclareceu com relação a esse auxílio moradia. Ele está achando que nós recebemos benefícios demais e isso não afasta a sociedade brasileira do judiciário, com tantos problemas que o Estado vem passando. O aumento que os magistrados receberam não seria antiético? Isso já foi respondido, Birajara. Eu registro aqui a sua pergunta em respeito e agradecendo a sua participação e a sua audiência, mas eu aqui dirijo à presidente uma pergunta de uma advogada. Diz que atua há mais de 8 anos no município do Rio, onde há o maior número de fóruns e maiores fóruns, inclusive o Fórum Central, Campo Grande, menciona aqui vários, e as petições demoram muito tempo para serem juntadas. O processamento é lento, muitas vezes ela é atendida por estagiários que não têm o mesmo preparo e qualificação dos servidores. Inclusive não sabia o número de demandas judiciais tende a aumentar. Como resolver isso? É a advogada Maria Elisa. Bom, a doutora Maria Elisa tem razão. Esse é um grande problema, principalmente no primeiro grau. Como dissemos, esse congestionamento, ele gera um sem número de petições e há cartórios que são organizados, tiram 1 ou 2 dias, horas desses dias para que as petições sejam
juntas. Agora, outros ainda não têm essa dinâmica implementada. Nós estamos buscando, principalmente nas varas cíveis, atuar de uma forma bastante mais intensa. E por quê? Porque um dos problemas de primeiro grau, principalmente no Fórum Central, é a acomodação. O prédio foi inaugurado em 1966, quando o número de varas era reduzido e o número de processos muito mais. E a população bem menor também. Sim, né? Em 73, nós tivemos durante o ano todo 121 mil processos distribuídos no estado todo. Hoje nós temos 2.600.000. Isso gera esse retardamento, e eu tenho até notícia que há petições que levam meses ou até um ano para juntar. Nós estamos com relação a essa necessidade de remodelação da lâmina 1 e 2, no que se refere ao primeiro grau de jurisdição, nós estamos intensificando não só o arquivamento dos processos, como também a movimentação desses processos nas varas cíveis. Os GIAPs da Corregedoria atuam sábados para esse tipo de atendimento, atuam extraordinariamente. Logicamente, isso vai precisar de um tempo para que haja um fluxo maior, mas acredito que só com o processo eletrônico nós vamos conseguir dar um dinamismo maior. Esse foi um grande problema. Quando eu cheguei, procurei saber qual era o plano para o processo eletrônico, qual era o projeto para o processo eletrônico. Não havia um projeto delineado. Se abria uma quantidade cada vez maior de focos de procedimento eletrônico, todos com digitalização. A digitalização é muito cara e ela é feita por estudantes, porque são muitos, é um trabalho hercúleo isso. E, logicamente, vai ter toda aquela quantidade de erros que os juízes reclamam, folhas colocadas de cabeça para baixo, fora de ordem. Presidente, ontem eu recebi um advogado de Brasília, do Distrito Federal, e lá sequer foi iniciado o processo eletrônico. Pois então o tribunal nosso está muito avançado quanto a isso. Exato, mas nós precisamos prosseguir, tanto que o que se fez foi fazer uma espécie de um corte, e nas varas cíveis de fazenda da capital e no município de Maricá, que está sendo usado como projeto piloto para o interior, a partir de determinada data só se recebe petição eletrônica. De início a OAB reclamou, chegou aí ao CNJ, nós fizemos um convênio e a própria OAB vai nos fornecer a partir de janeiro máquinas para digitalizar as petições daqueles advogados que não têm condição de fazê-lo nos seus escritórios. São os advogados que resistem à era da informática. Bom, mas com isso... Só um parênteses. Sim. O único risco no processo eletrônico é que o papel vai desaparecer da nossa frente, mas ele vai para dentro do computador. Sim. Então não tem que controlar isso lá dentro para não deixar aquele prazo também passar ao largo e transferir o problema para dentro do computador. Porque a pressão do papel, a pressão do processo vai desaparecer. Nós temos aqui perguntas recorrentes, presidente. É sempre essa questão, me parece que tem prevalecido aqui entre os nossos ouvintes a questão da convocação. E o Wagner de Niterói, o Pedro de Vila Isabel, o tribunal vai convocar para o cargo analistas com especialidade. E outro aqui diz assim, se há verba para pagamento de terceirizados, como não pagar concursados que estudaram tanto para isso? Também aqui alguns funcionários ou servidores do Sind Justiça pergunta se mesmo com a aprovação do auxílio moradia está mantida a convocação dos novos concursados. Sim, vai haver a convocação dos concursados e quanto mais se puder, nós vamos fazer, porque o concurso tem sua validade expirada em maio. Então, nós vamos tentar aproveitar o máximo. Agora, a terceirização, ela não pode ter, por serviço,
o mesmo que é prestado pelos servidores. Tanto que nós estamos ultimando um contrato que há 25 anos era mantido pelo tribunal, um contrato de apoio para suprir carências. Temos que terminar no dia 31 de dezembro por imposição do Tribunal de Contas, justamente porque havia similitude de funções. Não é possível, e o sindicato sabe bem isso, haver similitude. Nós publicamos recentemente uma resolução do Conselho da Magistratura especificando as atribuições dos servidores por suas diversas categorias. Isso era feito de uma forma muito genérica, então hoje é feito com mais técnica. Assim como também fizemos publicar uma resolução para alertar a todos de que atos o estagiário não pode fazer, porque são atos próprios de servidores. Por lei, né? Por lei. Exatamente, senão nós estamos burlando o concurso público e não é possível. E quanto aos terceirizados, a verba é diferente, ela não impacta o 5.7 porque ele não pode atuar como substitutivo do servidor. Então, os contratos hoje são todos modelados no sentido de que não se tenha essa coincidência. Eu posso terceirizar limpeza, eu posso terceirizar assessoristas de elevadores e vários outros, engenharia que nós não temos no quadro, segurança que nós não temos no quadro, motorista que nós não temos no quadro, mas não posso terceirizar alguém que venha fazer a atividade fim. Nós aqui, nosso programa, presidente, ele serve também para divulgar aqui os feitos da justiça. Então eu vou passar aqui algumas informações dessa última semana, como já foi adiantado aqui pelo juiz João Batista Damasceno. A justiça revogou a prisão preventiva do Jair Seixas Rodrigues, que é um ativista, um manifestante conhecido como baiano. O tribunal publica a portaria dispondo sobre as regras para os adolescentes e crianças durante a Copa do Mundo. Isso foi disciplinado e está no site do nosso tribunal para quem quiser tomar conhecimento. A Justiça do Rio é reconhecida entre as mais acessíveis do país, é a segunda com maior acesso. Integrantes da torcida organizada é condenada a 7 anos por roubo mediante grave ameaça. É do Flamengo, não? Torcida organizada só pode ser do Flamengo, as outras são desorganizadas. O Tribunal de Justiça firmou o convênio com a Justiça Federal para a implantação do SIGA e alunos da Escola da Magistratura concluíram cursos de especialização. Essas são algumas das principais notícias que encontram-se no nosso site, que o nosso ouvinte, o nosso telespectador, através do site www.redejuridicatv.com.br, o nosso jurisdicionado pode também acessar e deve acessar, porque lá há informações de interesse do público. É o www.tjrj.jus.br. A Lenira de Laranjeiras, presidente, diz que está com processo desde 2006 e nada foi resolvido. Por que os processos demoram tanto? Nós temos uma ouvidoria, era interessante que ela entrasse em contato para dar o número do processo, que nós vamos verificar e dar uma resposta particularizada a ela, o porquê. O número da ouvidoria é 3133-2000, pede ouvidoria do Tribunal de Justiça e fala lá com a doutora Andréa Pachá, uma colega muito competente. Um advogado pergunta assim: como justificar os gastos, advogado doutor Paulo César, como justificar os gastos com tantos prédios quando caminhamos todos para o processo virtual e as audiências virtuais? Boa pergunta. Há algum erro da administração, presidente? Bom, há prédios que foram concebidos alguns anos atrás, onde não se pensava em processo eletrônico. Hoje isso está sendo levado em conta, tanto que nessa remodelação do primeiro grau, nós hoje ainda temos processos físicos, acho que durante 10 anos não vamos nos livrar deles, mas de tal sorte que se pensa que futuramente o espaço do cartório vai ser o do gabinete do juiz e, ao contrário, o do gabinete que é menor será o espaço do cartório. E por quê? Porque o juiz,
justamente para que não fique aquela petição escondida dentro do processo eletrônico, ele vai precisar do maior número de servidores como assessores, claro, e com uma outra formação. Nós temos que pensar nessa outra formação que vamos precisar para o paradigma será totalmente outro. Totalmente, né? É uma mudança completa. Eu ontem decidi um alvará, né, uma coisinha simples, com 3 volumes. E eu fiquei pensando isso, a informatização, né, essa nova forma de escrever, fez com que as petições fiquem muito grandes. Uma petição já começa com 50 folhas. Né? Quando antigamente a máquina de escrever à mão, era 1 ou 2 folhinhas, a pessoa dizia o necessário. E aí a gente pega os processos antigos, eu faço pesquisa, os processos antigos, eles eram um volume só. 50, 60 folhinhas era o processo inteiro. E com letra bonita, né? E com letra bonita. Hoje eles já começam com 2, 3 volumes. Então houve uma mudança de paradigma, né, nessa passagem, dessa nova forma de escrever, e evidentemente com o processo eletrônico, o paradigma haverá de ser totalmente outro. Né? Um colega nosso do interior, chama-se José Antônio, ele diz assim: eu sou juiz do interior e tenho notícia de que alguns colegas estão sendo inquiridos ou processados pela corregedoria do tribunal em razão de suas decisões judiciais feitas no âmbito do processo. Vossa Excelência não acha que isso viola o princípio da independência do juiz? É um colega que está questionando sobre isso. José Antônio, nós vamos verificar, José Antônio. Realmente a corregedoria não entra na atividade jurisdicional. Se houve alguma coisa nesse sentido, nós vamos procurar saber e pode mandar um e-mail que a gente fala aí pessoalmente e tenta ver o que aconteceu. Isso talvez, evidentemente, que o órgão especial é que vai decidir isso depois. Mas eu acho que é um problema não é nem dos juízes auxiliares. Porque as partes reclamam, né? Eu tenho recebido como juiz de primeiro grau, as partes reclamam lá que o processo não andou e o juiz auxiliar pede informação. Mas eu acho que a postura do atual corregedor é uma postura que eu não vou chamar de exagero, não. Mas outro dia ele me pediu informação sobre uma declaração que eu dei num ambiente acadêmico. E eu respondi a ele que eu não tinha que prestar informação sobre coisa que eu falo em sala de aula. Então eu acho que eu não sei o que ele assumiu ali, uma função correcional, né? O que ele compreende como função correcional, e talvez seja isso que o colega do interior esteja falando. Eu acho que o corregedor está, mas evidentemente que ele pode fazer isso, depois é o órgão especial que vai ver que ele está excedendo dos limites da atribuição dele. Eu acho responsabilizado até. Mas eu acho que aí, né, depois eu vou falar com o Zé Antônio sobre isso. Exatamente. É o órgão especial que vai decidir isso. A advogada aqui, doutora Isabela Maria Monteiro, ela primeiro parabeniza Vossa Excelência pela sua postura de se dispor a vir pela primeira vez em décadas a vir a público através do rádio, prestar conta de sua gestão e responder às perguntas. E ela quer saber o seguinte: se o tribunal tem planos para resolver o crônico problema das varas de órfãos e sucessões do Foro Central do Rio de Janeiro. Milito nesta área e enfrentamos o completo caos nessas varas. Isso aí está se dirigindo ao doutor Damasceno. Pois é, não vejo razões para as demais varas cíveis, como é feito em todo o estado, também processem os inventários. Nas varas de órfãos e sucessões, os inventários estão levando anos, décadas para terminar, especialmente da 8ª vara de órfãos e sucessões. É a pior de todas, não é a sua não, né, dona? Não, a minha é a primeira, e eu posso dizer o seguinte: as nossas petições estão sendo juntadas em 48 horas, agora o processamento está com 2 meses e meio. E existe algum projeto para possibilitar que todas as varas cíveis processem os inventários, como é feito em outros estados? Antes de responder, presidente, só para registrar que o Foro Central é o único foro do estado do Rio que ainda mantém vara de órfãos e sucessões separadas. Todos os outros foros no estado inteiro, esse processamento é feito pelas varas cíveis. Então isso é um anacronismo que vem da Guanabara. Mas você não sabe, eu sempre me bati pela extinção, transformação dessas varas em varas cíveis. Hoje as varas cíveis também estão muito sobrecarregadas, não é? Nós temos varas cíveis com de 10 a 14 mil processos, num espaço que foi projetado para 3 mil processos há 40 anos atrás. Não se pensou ainda em generalizar essa distribuição. Eu sei, inclusive, que há uma proposta, até na discussão do Código de Organização, nesse sentido. Agora, dentre os projetos estratégicos está justamente aquele de se dar
um fortalecimento na entrega da prestação jurisdicional também nas varas de órfãos e sucessões. Esse seu alerta foi importante. Eu vou pedir, inclusive, a Comac que me faça um desenho dessas varas e para que a gente possa tentar atuar com maior Só existe força. Vara de órfãos, sucessões na Corte. Pois é, mas isso é um conflito. A natureza do conflito, ela não tem complexidade, mas tem volume. E é complicado isso. Porque nós temos lá, por exemplo, nós estamos juntando hoje com 48 horas as petições. Mas o processamento está levando 2 meses e meio. Né? E a gente tem encurtado esse tempo aí. Agora, não tem funcionário, tem extinção das 2 varas. Né? Ontem nós recebemos lá o acervo da 8ª vara que foi distribuída. A 8ª, inclusive, é uma das que foi extinta. Foi extinta, Hoje está o pessoal lá, né? Já no recesso trabalhando. O processo vai para a sua vara. Pois é, não, se estiver lá, pelo menos vai ter um, né? Está tentando organizar. Agora, tem um conflito das partes, morre alguém, você tem que dividir a casa, ele não está dividindo a casa, ele está dividindo o afeto, é o local onde ele foi criado, o local onde ele viveu, e é as partes que não querem que o processo acabe, porque o dia que o processo acabar, a casa vai ser vendida, cada um vai receber o seu quinhãozinho e vai embora. O que eles vão se desfazer é de um laço, né, que eles estabeleceram ao longo da vida. Então as partes às vezes jogam neste conflito, porque o fim do conflito é o fim da vivência que eles tiveram em torno daquela coisinha ali. Às vezes é uma casinha, mas que eles não querem que seja vendida para cada um receber o seu quinhãozinho, porque isso vai acabar. Então é um conflito que está muito além da capacidade, né, que o juiz pode resolver. Só voltando aqui um pouquinho, só, desembargador Ciro, presidente, há esse projeto de remodelar o Foro Central. E a gente sabe que no Foro Central é ocupado por várias entidades que não são da Justiça. A principal delas é a própria OAB, que ocupa um espaço imenso no 3º andar do Foro Central. Temos sindicatos lá dentro, temos associações privadas e tudo. Isso está no plano? Está sendo remodelado, embora a OAB a gente tenha determinação, inclusive pelo Conselho Nacional, de se entregar um espaço, inclusive sem cobrar. Inclusive sem cobrar. E nós só cobramos as despesas com luz, água, as despesas com as concessionárias. Isso tudo vai ser remodelado e o foco é realmente a atividade jurisdicional. Tanto que até o Ministério Público e a Defensoria, eles vão ter salas de apoio, mas não uma instalação completa como hoje em dia. Dentro da sala do ambiente. Nós temos aqui, presidente, ainda mais de 20 perguntas para fazer. É evidente que o nosso programa lamentavelmente está acabando, mas eu vou registrar, em homenagem aos nossos ouvintes, a Letícia de Guadalupe, que fez o último concurso para Tribunal para Psicologia e não foi chamada, sabe que existe a pretensão do Tribunal da 8ª Região para refazer a contratação do curso de psicólogos para varas criminais. Depois tem aqui a Mônica do Meia, diz que o filho estudou durante 2 anos para fazer o concurso do tribunal, foi bem colocado, mas diz que o tribunal não chama porque prefere contratar pessoas sem concurso. Depois eu vou dar a palavra a Vossa Excelência até para as suas despedidas e de uma maneira geral abordar o que for possível, mas apenas para não deixar de registrar aqui a pergunta de André Vargas de Vaz Lobo, das construções de prédios invadindo praças em volta do fórum, eram necessárias? Não seria melhor ter construído um prédio só com mais andares? O Antônio Pedro de Copacabana, foi a senhora quem propôs ao governo a aprovação do auxílio moradia para os juízes, mesmo um juiz que mora no Rio de Janeiro e trabalha ali em Niterói vai receber. O Jefferson Almeida da Providência, nós moramos em comunidades ocupadas pela polícia, temos sofrido muitas humilhações e pressões, quem se acovarda leva tapa na cara. O que a justiça pode fazer para proteger essas pessoas desprotegidas? Meu pai morreu há 12 anos, deixou uma casa em Bento Ribeiro, minha madrasta ficou morando nela e se casou de novo e eu estou na rua. É a pergunta de Janice Frade de Rocha Miranda. A Solange Cunha de Imbariê. Enquanto a população sofre nos ônibus, trens e metrôs, os juízes têm carros oficiais que não precisam nem parar nos sinais vermelhos. A justiça autoriza aumento das passagens, se os pobres reclamam são presos.
a pergunta de Solange Cunha de Imbariê, o Décio Nepomuceno também aqui fala que é perito oficial do Estado, gostaria de saber por que o aviso 129/2012 da administração anterior continua valendo, proibindo peritos oficiais de atuarem como peritos judiciais. Presidente, este é o nosso programa, são milhares e milhares de perguntas e o objetivo do nosso programa é esse, dar voz à nossa população e dar a oportunidade de nós aqui prestarmos conta aos nossos judicionados. O nosso tempo é curto, lamentavelmente não dá para responder a todos. Me pedem aqui para repetir o número da ouvidoria do Tribunal de Justiça, é 3133-2000 e logo será linkada ao ramal da ouvidoria do Tribunal de Justiça, a juíza doutora Andréa Pachá. Mas eu quero agora, presidente, lhe dar as palavras para nesses minutos finais, a senhora falar diretamente para os nossos ouvintes, para os nossos jurisdicionados, agradecendo mais uma vez, elogiando a postura de Vossa Excelência. Este é o verdadeiro programa Encontro com a Justiça e a presença de Vossa Excelência eleva muito o grau e a qualidade deste programa. Bom, eu é que tenho que agradecer. Eu estou saindo aí enriquecida desse debate. Gostaria muitíssimo de responder a essas outras perguntas e vou fazê-lo através da nossa ouvidoria. Gostaria que também esse canal ficasse aberto, não só através da rádio, já estou até aqui me antecipando, mas através da ouvidoria, porque nós muitas vezes fazemos ou praticamos algum ato administrativo com uma intenção e a gente não sabe qual é a repercussão que isso vai ter no meio da sociedade. Então, essa volta é muito importante, até para, se for o caso, se corrigir rumos. Acho que a crítica é essencial, é através da crítica que a gente ou reforça a posição inicial ou toma outra linha de ação. Só para deixar mais tranquilo o nosso perito, nós estamos revendo esse posicionamento, isso vai sair agora em janeiro. Minha mulher vai gostar muito, ela está brincando. Exato, e vamos ter aí a contribuição de profissionais de larga experiência. Também a Janice tem que fazer o pedido, nós não atuamos de ofício, ou numa defensoria, ou de advogado, precisa que seu pedido chegue ao judiciário. Estou à disposição, não só aqui como no tribunal, e agradeço muito aos colegas, ao Ciro, Damasceno e Rogério, por essa experiência que para mim também foi inédita. No início a gente fica um pouco com dificuldade, mas depois vai se tranquilizando, porque esse contato com a sociedade realmente só nos enriquece. Desejando a todos um Feliz Natal, agradecemos ao Bispo Gleibe de Andrade por disponibilizar esse horário, que tem o programa Encontro com a Justiça, que tem a direção artística de Alberto Brizola, a produção de Francisco de Maci de Oliveira e na operador de áudio Pedro Barbosa. Muito obrigado a todos e um Feliz Natal.